Que a graça de Jesus, o amor de Deus, o Pai, na comunhão do Espírito de Deus seja com todos. Esperamos realmente que você possa ter um sábado cheio da presença do Senhor e iniciamos a nossa palestra aqui falando sobre Elias. Eu creio que todos aqui têm ideia da importância de Elias nos últimos dias, mas nesta manhã vamos permitir ao Senhor que nos fale através de um outro ponto que eu creio ser muito importante no momento em que vivemos, e a ver como, de fato, a história se repete, né? A verdade presente, ela é muito importante para nós nesses dias, principalmente quando nós olhamos, né, para trás, como somos convidados a fazer, uma vez que somos chamados, né, a andar nas veredas antigas, né, voltar pelas veredas antigas, para ver realmente o caminho, e é ali que vamos encontrar, né, as raízes daquilo que irá fortalecer o Evangelho, a verdade presente e o Evangelho eterno, conforme vemos no livro do Apocalipse, né? Eu te convido nesse momento, onde você está, se ajoelhar para falarmos com o nosso Deus e para que Ele possa realmente gravar no nosso coração aquilo que vamos aprender nesse momento. Vamos então nos curvar e orar ao nosso Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu grandioso nome neste teu dia, o dia que o Senhor abençoou e santificou para a honra e glória do Senhor, para descanso dos teus filhos na terra. Esse dia em que podemos, Senhor, certamente, como nenhum outro, descansar verdadeiramente, não apenas das obras físicas, mas, acima de tudo, descansar espiritualmente no Senhor, sabendo que tudo vem de tuas mãos e de tuas mãos te damos. Foi num dia de sábado, Pai Celestial, que o Senhor contemplou a João com as pérolas mais preciosas contidas nesse teu maravilhoso livro, nessa tua maravilhosa carta de amor. Dá-nos também, Pai, nesta manhã, poder receber de teu Filho a revelação que está contida não só no livro do Apocalipse, mas em outros livros, que tem demonstrado a importância, Senhor, de Elias para o nosso tempo, não apenas dos ensinos que Elias deixou, mas também, Senhor, através do espírito de Elias, que deve permear o coração de cada um de nós, entendendo sempre, Senhor, que a missão dele é a nossa. Dá-nos, então, o privilégio de aprender com o Senhor e seja o Senhor a nos ensinar nesta manhã. Te pedimos, te agradecemos, por Jesus, nosso Salvador, Pai. Amém. Bom, eu convido a todos, então, para que abram as vossas Bíblias, e sempre é bom que você realmente use a Bíblia, embora a gente cite o texto, é bom que você aprenda a manusear a Bíblia, e, inclusive, eu te sugeriria nessa manhã que você pegue uma caneta, eu te darei aí um tempinho para isso, pegue uma caneta, por favor, e quando nós citarmos um texto, você anota esse texto como texto inicial do tema, põe lá, né, escreve Elias e põe o texto inicial, e aí, à medida que a gente avança nos textos, você vai marcando cada um dos textos, né, ao lado do último que foi lido, você anota o texto, né, o versículo, o capítulo e o versículo, para você poder ter esse estudo sempre com você na sua Bíblia, tá bem? Então, você tem um tempinho agora para pegar uma caneta, e aí a gente reinicia aqui. Muito bem. O primeiro texto nosso está no livro de Mateus, no capítulo 17. Mateus, capítulo 17. Vamos ler os versículos 11 a 13. Mateus 17, 11 a 13. Então, esse será o versículo que você vai anotar. Por exemplo, lá na capa da Bíblia, na contracapa da Bíblia, você pode colocar lá Elias, né? A data de hoje e esse primeiro versículo, tá? Então, você anota lá que aí, na hora que você precisar, você tem isso, né? Bom, Mateus, então, 17, versículos 11 a 13. E Jesus, respondendo, disse-lhes: em verdade, Elias irá primeiro e restaurará
todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão também eles padecer o Filho do Homem. Então, entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Recentemente eu vi um menino que já esteve conosco na Verdade Presente. Hoje ele está na Igreja Adventista, e eu vi ele dizendo que uma das falhas nossas, né, é que nós somos futuristas, né, que nós aplicamos a Bíblia sempre de forma futurista, enquanto a Igreja Adventista a usa de forma historicista. Qual é a diferença, né? Quando você usa na forma historicista, pura e simplesmente, você pega a história para ver como as coisas se aplicaram, né? Aqueles que são futuristas, dos quais somos acusados, por exemplo, tomam, né, as aplicações bíblicas para o futuro. Bem, a questão é que nós não somos futuristas, nós somos historicistas futuristas, se quiserem usar esse termo, né? Por quê? Porque nós seguimos o que diz a regra do próprio Apocalipse e a regra também de Eclesiastes. A regra de Eclesiastes é, né, nada há de novo debaixo do sol. O que foi, isto é o que há de ser. Então, essa é uma regra simples para nós. Vê algo novo debaixo do sol? Não, já foi nos tempos passados. Então, nós pegamos a história passada, né, que é o que foi, e colocamos agora também à frente, não eliminamos a história, não eliminamos, usamos a história para poder entender como Deus agiu no passado, porque sabemos que o nosso Deus não muda, e como ele agiu no passado, ele vai agir no futuro. A história terrestre nada mais é do que sempre a história contada por Deus, né, por Deus, e a sua ação entre toda ela, para que os servos de Deus saibam o que vai acontecer. E a regra do Apocalipse é: escreve as coisas que tens visto, as que são e as que depois destas hão de acontecer. Então, nós vamos ver em todo momento essa regra. Nós não fugimos à regra bíblica. Enquanto alguns se prendem no passado, que é o historicismo puro e simples, e não avançam para ver o que o futuro indica, nós usamos o passado para entender, né, como Deus agirá no futuro em relação àquilo que aconteceu, em relação àquilo que vai acontecer, porque sabemos que Deus antecipa a história aos seus servos. Esse nosso Deus maravilhoso diz: eu não farei nada sem antes revelar o meu segredo aos meus servos, os profetas. Agora, existem aqueles que simplesmente não aceitam isso, né? E, claro, quanto à questão do ser profeta ou não, nenhum de nós arroga o título de profeta, mas nós aceitamos aquilo que Deus bondosamente dá àqueles que querem lhe servir. E não passamos disso. Nós acreditamos que esse Deus, principalmente agora no final da história terrestre, está dando muito mais luz ao seu povo para fazer frente aos ataques do inimigo que tem atacado o seu povo como nunca antes. Então, né, lemos de novo Mateus 17, 11 a 13, para entender esse aspecto primário. Jesus respondendo disse, é Jesus quem disse, não é o Rogério, não é o nosso ministério que ensina isso de graça. Jesus disse, em verdade, Elias virá, futuro, primeiro, e restaurará todas as coisas. Jesus disse, Elias vem primeiro e vai restaurar todas as coisas. Ótimo. Agora, ele diz, mas digo-vos que Elias já veio. Quando Jesus diz Elias já veio, ele não está descartando o ponto futuro que ele já colocou. Ele diz, olha, Elias virá. Ele vem primeiro e vai restaurar todas as coisas. Quando Elias veio, Elias restaurou todas as coisas? João Batista restaurou todas as coisas? Se João Batista tivesse restaurado todas as coisas como deveria ser, Cristo já teria vindo. Elias vem para preparar o caminho. João Batista, como Elias, vem para preparar o caminho para a primeira vinda do Senhor.
Mas a restauração de fato de todas as coisas acontecerá na segunda vinda do Senhor, que é quando ele recebe a herança prometida. Ele ainda não recebeu a herança prometida. A herança prometida de Cristo somos todos nós que cremos nele, que cremos na morte dele, na cruz do Calvário, para nos resgatar, para nos redimir, e nós somos a herança do Senhor. Ele vem buscar a sua herança. Não foi restaurada todas as coisas, porque ele não recebeu, inclusive, o reino ainda. Ele vem para receber o seu reino também. Então, essa restauração de todas as coisas aconteceu de forma parcial na época da segunda vinda de Cristo. E se nós não entendemos isso, nós ficamos realmente nos perguntando, então por que ele não veio ainda? Por que Cristo não veio? Não veio porque agora, pela multiforme sabedoria, a igreja tem que revelar Cristo ainda ao mundo, de forma plena, e deve-se cumprir aquilo que Jesus disse, né? Pai, que eles sejam um, como eu e tu somos um, ó Pai. Isso aconteceu parcialmente com os discípulos na época, que estavam unidos, mas vai acontecer de uma forma muito mais agora, né? Forte, entre todos aqueles que realmente querem servir ao Senhor e querem vê-lo vindo nas nuvens do céu. Então, ele diz agora, né? Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então, ele faz uma aplicação aqui, já com João Batista, mas ele faz uma aplicação também a ele próprio, dizendo, olha, vão fazer padecer como fizeram com ele o Filho do Homem, que era ele próprio, né? Agora, Jesus também disse que quando fizessem a um dos seus pequeninos, a ele fariam. Quando o decreto de morte for lançado sobre os filhos de Deus no futuro, como saiu um decreto de morte contra Elias na sua época, como saiu um decreto de morte contra João Batista na sua época, então, neste momento, Cristo assume como se estivesse feito esse decreto sobre ele próprio. Por isso diz, né, que quando fizesse a um desses pequeninos, a mim o fizesse, né? Tudo isso tem uma aplicação muito mais completa no futuro. É por isso que é triste ver o povo de Deus, que hoje deveria, né, ser um povo não futurista, nesse termo pejorativo que se usa, mas entendendo a vontade, o desejo desse Pai Celestial, de que nós olhemos para o passado para entender como será o futuro, e que simplesmente fecha o seu coração para a luz que Deus está derramando do Santíssimo hoje sobre o seu povo, e diz, esse povo futurista que está aí, né? O trabalho de acusação do diabo sempre foi esse, o diabo sabe que acusando os servos de Deus hoje de futuristas, pura e simplesmente, nesse termo, repito, como eles usam, né, pejorativo, ele prende as pessoas na história e elas são incapazes de entender o futuro. E é exatamente o que o inimigo precisa. Os fariseus da época de Cristo se perderam exatamente por não entender as profecias. Eles não entenderam que o próprio João Batista veio como Elias, eles não entenderam que Jesus veio como o Cordeiro prometido. Foi exatamente nas profecias que eles se perderam, porque se pregavam, se perderam, perdão, no passado. Ficaram no passado, falavam dos profetas passados, né, falaram, né, daqueles que perseguiram os profetas, e eles mesmos estavam perseguindo João Batista e perseguindo Jesus. Muito pior do que aqueles fizeram, porque os outros não perseguiram Jesus em vida, e eles perseguiam Jesus e não percebiam. Por isso foi dito também para eles, né, que eles choravam sobre o túmulo dos profetas e eles faziam muito pior, né? Então, versículo 12, digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Os discípulos tinham a luz para a sua época. Eles entenderam que Jesus falava de João Batista. E nós? Nós devemos entender que ele falava de João Batista? Sim, porque isso é ser historicista. Eu sou historicista porque eu acredito realmente que João Batista veio no espírito de Elias. Mas eu não posso apenas ficar na luz que tiveram os discípulos. Eu não posso apenas dizer, está vendo, Jesus falou de João Batista, e pronto, final. Eu não posso aceitar nada além disso. Porém,
Será que isto é sábio? Será que a verdadeira sabedoria de Deus, ela não ilumina cada vez mais a história e a mente e o coração dos seus servos? Será realmente que eu devo dizer pura e simplesmente, como dizem, repito, os historicistas? Não, está vendo? Se cumpriu em João Batista. Será que não há um novo cumprimento para isso? Não foi parcial aquele cumprimento? Vejamos o que diz o livro de Lucas, no capítulo 3. Vamos para o livro de Lucas, no capítulo 3, 19 e 20. E vamos começar a entender um pouco do porquê que é importante entender este espírito de João Batista e este espírito de Elias. Para entender, porque precisamos entender o que quer dizer, acima de tudo, este espírito. Será que finalmente nós, então, não vamos receber o espírito de Deus? Nós vamos receber o espírito de Elias? É Elias, finalmente, que irá nos comandar, então? Não. Vamos ver o que quer dizer este espírito de Elias, que deve se levantar novamente, e este espírito de Elias que atuava em João Batista. Capítulo 3, então, de Lucas, versículo 19. E agora, você já anota este capítulo e versículo embaixo, aí, ou do lado da palavrinha João Batista, que foi que nós acabamos de ler em Mateus 17. Assim você vai ter o estudo todo na sua mão. Repito, Mateus 17, no versículo 13, do ladinho de João Batista, você escreve aí Lucas 3,19. Que aí, quando você abrir esse estudo, você vai seguindo a sequência e tem o estudo sempre com você, ok? Então, de novo, Lucas 3,19. O que diz Lucas 3,19? Número 1. Sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele, por João Batista, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito, acrescentou a todas as outras, ainda esta, a de encerrar João num cárcere. Então, qual foi o problema aqui que João Batista arrumou para si, entre aspas? O que é que João Batista fazia que mostrava também um pequeno princípio do porquê ele veio no espírito de Elias? João Batista não teve medo de repreender Herodes, que era o líder do povo de Deus na época, o líder do povo de Deus na época, o líder daquela que deveria ser a igreja de Deus na época. Por quê? Porque estava mancomunado com uma mulher prostituta. Vejam aqui o caminho profético que nós devemos entender. João Batista, assim como Elias repreendeu Jezabel, João Batista repreendia, assim como Elias repreendia Acabe por estar casado com uma mulher prostituta, Jezabel, Jezbaal, ou seja, sacerdotisa de Baal, também João Batista, no espírito de Elias, repreendia o líder daquela que deveria ser a igreja da época, a igreja que tinha a luz de Deus, os oráculos de Deus. Por quê? Qual era o pecado do líder da igreja de Deus naquela época? O pecado dele era estar mancomunado, casado com uma mulher prostituta, certo? Este era o pecado. Bom, agora, claro que aí Herodes, o líder do povo de Deus da época, não gostou, né? E aí colocou João Batista na prisão, e nós sabemos que depois ele o decapitou, amando exatamente, né, desta mulher prostituta, e que usou a sua filha para isso. Eu quero que você, enquanto você ouve esta exposição historicista, vá entendendo, e eu creio que o Espírito de Deus já está trabalhando no teu coração para entender como isso se cumpre nos nossos dias hoje. Hoje, está acontecendo isso hoje já, para que você possa entender qual é o espírito de Elias, né, que irá mover você a fazer o que fez João Batista, porém, hoje, de uma forma muito mais, não agressiva, mas muito mais ampla,
muito mais contundente. Lembre-se, né, para aqueles que creem, que é o testemunho direto que fará com que os líderes movam a sua perseguição contra o povo de Deus agora, assim como foi no passado, né? Daqui vamos para o livro de 1 Reis, para ver se realmente era esse o espírito de Elias, e você anota agora, ali do ladinho da palavra cárcere, você anota 1 Reis 21, 25, que é a sua sequência no texto. 1 Reis 21, 25. 1 Reis 21, 25 diz: porém, ninguém foi como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Por quê? Porque Jezabel, sua mulher, o incitava. Então vejam bem, o líder do povo de Deus na época, Acabe, assim como o líder do povo de Deus na época de Jesus, Herodes, era incitado por Jezabel. Assim como Herodes era incitado por Herodias. Veja aqui como é exatamente o mesmo espírito. E veja como ambos tinham o mesmo pecado. Esses líderes tinham exatamente o mesmo pecado. Você vai entender num primeiro momento, né? Num primeiro momento, você vai entender por que nós temos Apocalipse 14 fazendo uma menção a sair de Babilônia, quando você entender que Babilônia primária está representada por Jezabel. Jezabel é a primeira Babilônia. Veja que quando você lê Apocalipse 14, você tem uma mensagem que é o sai dela, povo meu, porém, esta mensagem é para sair de Babilônia. Quando você lê Apocalipse 18, essa mensagem volta. É uma segunda mensagem. E esta mensagem volta agora com um chamado à Grande Babilônia, porque agora estão unidas todas as igrejas que caíram e se abraçaram com a Babilônia primeira. É curioso você notar isso, que Elias repreendeu Jezabel. E Jezabel moveu a perseguição contra Elias. E Jezabel promoveu o decreto de morte. É ela quem incita os líderes da igreja a mover-se contra os servos de Deus que estão pregando pelo espírito de Elias. É impressionante notar as similaridades e é triste, na verdade, ver como pessoas que já estiveram, na verdade, presentes podem negar este tipo de coisa. E é curioso notar também que Apocalipse 18 mostra esta menção à grande Babilônia, quando você tem com Elias a Babilônia, ou Jezabel, e quando você tem com João Batista, não apenas Herodias, mas também sua filha unida a ela, e a filha é que é usada para pedir a cabeça de João Batista. Nada novo debaixo do sol. Apocalipse 18 vai estar mostrando a Babilônia com as filhas já unidas, pedindo a cabeça dos servos de Deus. Por isso a mensagem é repetida. Uma representa Jezabel, outra representa a própria Herodias, já com a sua filha, porque Apocalipse 18 apresenta já o ecumenismo na sua fase final. Dá para negar isso? Seria pura e simplesmente uma coincidência na história esta visão profética focada em Jezabel e focada em Elias? Seria demais dizer que assim como os servos de Deus se levantam no espírito de Elias agora, os servos do inimigo não se levantariam no espírito de Jezabel, que incitava Acabe? Será que isso não vai acontecer de novo?
Será que em algum momento na história futura é indicada uma, por assim dizer, levantar, ou uma, por assim dizer, por favor, não entendam o mal, uma pseudo-ressurreição de Jezabel? Eu não estou dizendo, por favor, que Jezabel ressuscita, assim como não estou dizendo, obviamente, que Elias ressuscita, porque Elias foi ao céu e não passou pela morte. Estou dizendo em simbologia, ou seja, uma metáfora. Será que Jezabel não se levanta novamente? Ou não se levantam novamente pessoas no espírito de Jezabel, incitando os líderes daquela que se chama hoje a Igreja de Deus na Terra, para que persigam, para que expulsem o povo, o verdadeiro servo de Deus de dentro delas? Será que quando nós lemos a própria palavra de Deus dizendo, expulsar-vos-ão das sinagogas, vem mesmo a hora em que aqueles que vos matarem pensarão estar fazendo um serviço a Deus? Será demais acreditar que isso já está começando a acontecer? Será que a primeira fase, o expulsarão vós das sinagogas, já não está mostrando claramente que nós vivemos já os pingos iniciais dessas profecias? Porém, ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. Vamos avançar um pouquinho mais, vamos para o livro de 1 Reis, 1 Reis, capítulo 2, 1 Reis, capítulo 2, voltar um pouquinho, né? 2, 17 e 18. 1 Reis 2, 17 e 18. Perdão, irmãos. 1 Reis, em que estamos, 1 Reis 18, perdão, 1 Reis 18, 17 e 18. 1 Reis 18, 17 e 18. Porventura não disseram ao meu senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondia 100 homens dos profetas do Senhor de 50 em 50, de 50 em 50? Perdão, meus irmãos, por favor, me perdoem. 1 Reis 18, 17 e 18, perdão. E sucedeu que, vendo Acabe, a Elias, disse-lhe Acabe: És tu o perturbador de Israel? Disse então Elias: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a tua casa, e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Então, além de repreender Acabe pelo pecado que ele cometia, ele também faz uma outra repreensão. E vejam como, de fato, a história se repete. Não há como, me parece, né, negar isso, a não ser realmente que a gente queira errar para todos os lados. Veja, ele diz o seguinte: sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: És tu o perturbador de Israel? É você que, dissidente, que fica perturbando Israel? Você que fica perturbando a igreja de Deus na terra hoje? A acusação não é nova. Somos acusados de dissidentes, somos acusados de povinho, de fundo de garagem, somos acusados de uma série de coisas. O enganador, que é também o acusador dos nossos irmãos, ele repete aquilo que na mente dele deu certo. Acabe, inspirado, entre aspas, pelo diabo, quando vê Elias, imediatamente o acusa. Você que fica perturbando o povo do Senhor, você que fica perturbando a casa de Israel,
e Elias vai no âmago da questão. Elias mostra exatamente onde está o problema. E Elias me diz, então disse ele, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a tua casa, e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Qual era o problema aqui, então? O problema aqui era que ele simplesmente, né, havia deixado os mandamentos do Senhor. Quais são os mandamentos do Senhor? Em que pecado Acabe aqui estava em relação aos mandamentos do Senhor? Qual era o pecado de Acabe? O pecado de Acabe era o pecado que ele cometia por ser incitado por Jezabel. E qual era? Idolatria. Ele deixou os mandamentos. Será que ele deixou todos os mandamentos? Certamente, sendo o pecado da idolatria, deveria ser de forma mais contundente um mandamento. Um mandamento era. Vamos ver um pouquinho, avance um pouquinho, vamos ler o versículo 21. 18, 1 Reis 18, 21. Diz, então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse, se o Senhor é Deus, segui-o. E se Baal, segui-o. Porém, o povo não lhe respondeu nada. O povo de Deus na época estava tão perdido, tão confuso, que Elias vem para eles e diz, se o Senhor é Deus, sigam o Senhor Deus. Mas se Baal é o Deus de vocês, sigam Baal. E eles nem para responder. Não, o nosso Deus é o Deus de Israel. Confusão. E é exatamente isso que Babilônia se propõe a fazer. Confusão. Há uma confusão hoje tão grande no seio daquela que se diz igreja do Senhor, que nem eles sabem a que Deus servem hoje. Pergunte a um adventista do sétimo dia hoje se ele serve o Deus único. E você verá que resposta ele vai te dar. Sim, eu sirvo ao Deus único. Mas você não serve ao Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? Sim, eu sirvo Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a Trindade. Mas eu sirvo ao Deus único. Não, mas é o Deus único ou é a Trindade? Não é a Trindade, mas a Trindade. E começa a confusão. Ele é único, mas não é único. Porque o Espírito Santo também é Deus. E a Trindade é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Começa a confusão babilônica. Perdidos, tão perdidos como estava o povo de Deus na época de Acabe e Jezabel. E por quê? Porque Jezabel os incitava. Jezabel criou essa confusão idolátrica para o povo de Deus através do líder de Israel na época. Jezabel tem criado esta confusão idolátrica nos dias de hoje também. Ou será que não? Vamos para o livro de João, no capítulo 4. João, no capítulo 4. João 4. Vamos ler os versículos 21 a 23, a ver se Jesus sabia ou não que esta confusão aconteceria em algum momento e se o Deus único seria ou não perdido de vista do verdadeiro povo de Deus naquela época e principalmente na nossa época. Vejamos o que diz. Disse-lhe Jesus, mulher, crede que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Preste muita atenção na palavra de Deus sempre, meu irmão, minha irmã. Sempre. Preste atenção quando você lê.
Não permita que os enganadores usem de falácias. Não permita que eles usem dessa retórica que vale tudo. O texto é muito claro. Jesus está dizendo: crede-me, acredite, acredite. Vem a hora que nem neste monte, nem em Jerusalém. Qual é a Jerusalém moderna? A Jerusalém da época era o povo de Deus, o povo que deveria mostrar a todos o Deus único, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Mas eles se perderam. E então Jesus mostra que aquela Jerusalém, mas a Jerusalém futura, ou seja, o povo de Deus no futuro, que seria chamado por Deus para restaurar as coisas, santuário, mandamentos, dos quais o primeiro seria derrubado. Que diz o primeiro mandamento, meu irmão, minha irmã, que foi o mandamento que Acabe caiu porque Jezabel o incitava. Qual é o principal mandamento da Jezabel moderna? O que diz a Jezabel moderna hoje a respeito da doutrina? Qual é a principal doutrina da Jezabel moderna? A principal doutrina da Jezabel moderna é a doutrina da Trindade, não se engane. E a doutrina da Trindade derruba o Deus único e coloca no seu lugar um Deus trino. E não importa quem você use para colocar dentro de um Deus trino, ou o Deus trino é único, ou o Deus trino é três deuses. Não importa que confusão coloquem, será sempre três deuses. Não importa se é três em um em três. A Bíblia não apresenta isso. E Jesus, olhando para o futuro, disse: mulher, crede-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. O Pai, então, o único Deus. Para nós, contudo, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas. E um só Senhor, Jesus Cristo, o Filho do Pai. Difícil? Está escrito. Essa é a regra que os servos de Deus, os modernos Elias, têm que ter sempre na ponta da língua. Seja o falar do cristão sim, sim, não, não. Levantam-se pessoas hoje acusando-nos de que nós negamos a divindade de Cristo. Por quê? Por que negamos a divindade de Cristo? Quem nega a divindade de Cristo é quem ensina que Cristo é Deus. Esse nega a divindade de Cristo, porque a divindade de Cristo está pautada na sua filiação. Cristo é divino porque é filho de Deus, não é divino porque é Deus. E isso tem que ficar muito claro para o povo de Deus nessa época, que não pode ser enganado, não pode. Disse-lhe Jesus: mulher, igreja, minha igreja, acreditem em mim, que vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai, mas a hora vem, e agora é. Agora é por quê? Porque já estava acontecendo, agora é porque havia um momento em que ele pauta este tempo, que é o tempo do sexto marido daquela mulher. E ele mostra que neste tempo, se derrubaria por terra a adoração ao Deus único. A hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores, Elias era um adorador verdadeiro. Elias disse: Senhor, fiquei só eu, e os profetas de Baal são 400, Senhor. Fiquei só eu. Elias, naquele momento, imaginava que estava só. Chega um momento que você é expulso da sua igreja, você imagina, mas estou só eu. Deus tem 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. E foi dito a Elias isso. Deus sempre tem uma reserva de estrelas, que na época de maior escuridão brilharão no firmamento.
essas estrelas brilharão principalmente na época de Daniel 12 se cumprindo. A hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores, que tipo de adorador você quer ser? Um verdadeiro adorador? Então fique apenas com a simplicidade do que Jesus te dá, não eu. É Jesus quem está te dando de forma muito simples. Existem hoje pessoas tentando ensinar Jesus, querem ensiná-lo. Jesus está dizendo, eu sou o Filho de Deus. Eles estão dizendo, não, senhor, o senhor não sabe o que o senhor é Deus. A hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, verdade ao Deus único, espírito, um coração realmente voltado ao nosso Pai, mas em verdade. Muitos estão adorando a Deus em espírito, amam o nosso Pai, mas ainda não entenderam que ele deve ser adorado também em verdade. Adoram em espírito, amam a Deus, mas o adoram como uma trindade, e isso não é verdade. Devem adorá-lo na beleza da sua santidade, como único que é. Único. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, não a os senhores, não a vocês, a ti, como único. Ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Difícil? Essa era a mensagem de Elias, que chamou a todos para a adoração ao verdadeiro Deus, que havia se perdido. Uma confusão enorme. O termo Senhor, na época, o termo Senhor tomou a conotação de Deus. Baal, que é Senhor, agora virou Deus. O que é que o inimigo fez? O termo Senhor agora virou Deus também. Triste. O inimigo não se importa com o que finalmente ele leva até a sua alma como erro, desde que seja erro. Engano é engano, não importa com que beleza ele se apresente diante de você. O inimigo sabe trabalhar. E nós precisamos ter o está escrito na ponta da língua para poder defendermos-nos das mentiras e dos enganos que virão. Lembrem que os 144 mil não têm engano na sua boca. A hora vem, agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adoram. Deus está procurando. O verdadeiro Deus, o Pai, o único, está procurando pessoas que o adorem. Por que ele está fazendo isso? Porque certamente não o estão adorando em espírito e em verdade. Deus é espírito. Deus é um ser espiritual. E é preciso, importa, que os que o adorem em espírito e em verdade. Assim, voltemos para o livro de... Nós estávamos no livro de 1 Reis. Eu gostaria que vocês voltassem por um momento para o próprio livro de 1 Reis, de novo. 1 Reis, de novo. Capítulo 21 e 25. Nós já lemos, mas eu quero que você leia de novo isso, para que isso fique bem claro na sua mente. Bem claro. Porém, ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. Apocalipse 2:20 agora, tendo em mente Jezabel o incitando, como acabamos de ler. Jezabel. Apocalipse 2:20.
diz: mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Vejam bem, Elias se levanta novamente no fim dos tempos e Jezabel também se levanta nos fins dos tempos. Como? Pelo espírito de Jezabel. O espírito de Jezabel agora começa a trabalhar dentro da igreja de Deus. Esta mensagem de Apocalipse 2 é dada a Tiatira. Veja o que diz sobre Tiatira. Capítulo 2, 18. Voltemos um pouquinho. Ao anjo da igreja que está na condição de Tiatira. Então, agora está falando da igreja de Deus que está na condição de Tiatira. Ao anjo da igreja de Tiatira, obviamente que não está falando para Tiatira, está falando para uma igreja que está com uma condição, ou um problema, aqui denominado como Tiatira. Estamos não pegando apenas o tempo, estamos pegando exatamente a condição. Lembre-se, a igreja está na condição laodiceana, né? A igreja está na condição laodiceana. O Espírito de Deus não está no meio dela. Isso é uma mensagem que é dada ao povo de Deus nesta época. Porém, a igreja de Deus, composta de várias pessoas, hoje, tem gente na condição de Tiatira, tem gente na condição laodiceana, tem gente de várias maneiras. De um modo geral, a igreja está na condição laodiceana. Mas é possível, por exemplo, que você não esteja na condição laodiceana, mas tenha o problema de Tiatira com você, ou de Sardes, ou Éfeso, enfim. E aqui, ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço. Claro que não todos estão nessa condição. Mas, nesse particular, é importante entender porque muitos estão nessa condição. Eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e que as últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, tenho contra você que você tolera que a igreja católica, apostólica, romana, a Jezabel moderna, mulher que se diz profetiza, igreja que se diz ensinar a verdade, ensine e engane os meus servos. Então, peraí, você é um servo de Deus? Você quer realmente ser um servo de Deus? Você deve imediatamente, não importa onde esteja, não importa se você está dentro da igreja adventista do sétimo dia, se você está fora dela, se você está na assembleia, não importa. Você realmente quer ser um servo de Deus? Você precisa imediatamente entender que você precisa cortar todos os laços que te unem a Jezabel. Todos. Porque Jezabel incitava, o líder incita os chamados servos de Deus para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Esse é o pecado que Jezabel tem levado o povo de Deus, os servos de Deus, que estão se unindo à Babilônia, e nós conhecemos isso por ecumenismo, e nós conhecemos isso pela igreja adventista, que tem se unido à igreja católica apostólica romana. Nós sabemos que as reuniões que eles participam com o Papa, daqui a pouco haverá uma nova reunião onde estarão adventistas representando a igreja adventista ali reunidos, e não adianta negar isso mais. O adventista não pode mais fechar os olhos simplesmente e dizer, não, eles são apenas meros observadores, eles são isso, eles são aquilo. O livro Nisto Cremos está aí, provando para qualquer um que queira ler, que as doutrinas de Jezabel, mulher que se diz profetiza, está acabando com aquela que deveria ser a igreja de Deus nesta terra, e que infelizmente está em apostasia aberta, tão certa quanto
Acabe estava em apostasia por estar unido com Jezabel, e Herodes estava em apostasia por estar unido com Herodias. A história se repete e não há como negá-la. E então, vamos para o livro de Malaquias, no capítulo 4, 4 a 6. Malaquias 4, 4 a 6. Diz: se você quiser realmente sair deste problema como servo de Deus, e quiser de fato servir a Deus, entenda a mensagem, e agora sim, não há a menor possibilidade de alguém fixar-se no historicismo pura e simplesmente e negar os eventos futuros aqui relatados. Diz o texto, Malaquias 4, a partir do versículo 4. Lembrai-vos da lei de Moisés. Lembre-se dos mandamentos da lei de Deus dados por Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, a qual são os estatutos e juízos. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O grande e terrível dia do Senhor já veio? Será que já? Irmãos, antes que venha o terrível e grande dia do Senhor, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele vier para buscar os seus, esse dia será grande e terrível. Serão abalados os céus e a terra. Mas antes disso, será enviado o profeta Elias. Você, meu irmão, minha irmã que me escuta, você é chamado para levantar-se no espírito de Elias. E você deve ter a coragem de repreender os líderes do povo de Deus que estão em apostasia. Gritem, briguem, persigam-nos. Essa é a nossa missão. E por quê? Porque Jezabel os está incitando. Jezabel os está movendo para que finalmente não só expulsem-nos da igreja, mas para que finalmente decretem a nossa morte. Mas o nosso papel, acima de tudo, é aquele que tentar salvar sua vida, perdê-la. Tentar salvar a sua vida ficando calado, como muitos têm feito. Não, eu não creio na Trindade. Não, eu creio no Deus único. Eu sei que a Trindade é babilônica, mas eu fico aqui dentro da igreja, porque, 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 porque você é um covarde. Essa é a realidade. Porque você faz parte daquele grupo que a Bíblia diz: os tímidos não herdarão o reino do céu. Se Deus te deu luz, é para a tua luz brilhar. Você, na verdade, tem medo de ser expulso da sinagoga, como foi na época passada, daqueles que muitos creram em Jesus, mas não confessavam por medo de serem expulsos da sinagoga. Então, assuma teu papel e pelo menos seja justo, ou pelo menos seja honesto diante de Deus, confessando teu pecado e dizendo de fato: Senhor, meu problema é que eu sou covarde. Eu tenho medo de falar a verdade. Porque meus filhos estão aqui. Porque minha esposa está aqui. Por que isso? Porque aquilo. Aquele que não amar mais o pai, mãe, etc., Deus mais do que pai, mãe, etc., etc., não é digno de mim. A verdade é que, assim como Pedro, que num momento de fraqueza negou o seu Senhor, muitos estão negando a Cristo e estão negando ao Pai, por medo de serem expulsos da sinagoga. Simples assim. Mas, por favor, entenda. Para alguns, será tarde demais quando resolverem sair. Lembre-se daqueles que ficaram em Jerusalém quando o Senhor disse: quando virdes, pois, Israel, quando virdes, pois, cercada de exércitos, sabei que a vossa hora é chegada. Então, os que estiverem no mundo, saiam. E a mensagem hoje
dos modernos Elias, também é um chamado a sair de Babilônia. Saiam daquela que está sendo incitada por Jezabel. Lembrai-vos da lei de Moisés. Não terás outros deuses diante de mim. Lembrai-vos da lei de Moisés. Não terás outros deuses diante de mim, não de nós, de mim, meu servo, a qual lhe mandei Horebe para todo Israel, a qual são os estatutos e juízes. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Senhor, Senhor, por que eles dizem que Elias tem que vir primeiro? Disseram os discípulos a Jesus. Elias veio e fizeram com ele tudo o que quiseram. Eles não reconheceram o Elias. Eles não reconheceram Elias em João Batista. E eles não vão reconhecer os Elias de hoje. Não vão reconhecer. Estão expulsando aqueles que estão se levantando no espírito de Elias, expulsando das igrejas, porque não estão reconhecendo pelo menos a voz de Elias através dessas pessoas que estão procurando levar Israel de novo à adoração ao Deus único. E o mais triste, pessoas que se dizem hoje da verdade presente, caindo no mesmo erro, procurando defender de todas as formas que não há um Deus único, que no final das contas, esse Deus único não é bem único. Não é só ele que é Deus. Jesus também é Deus, e daqui a pouco o Espírito Santo também é Deus, e assim vai. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Vejam, irmãos, converterá o coração dos pais aos filhos. O coração dos pais aos filhos só se converterá de fato quando, primeiramente, nós nos convertermos, quando o nosso coração se converter ao verdadeiro Deus, o Pai. Esse foi o trabalho. E este será o trabalho dos Elias modernos, que se levantam tentando converter o coração dos adventistas do sétimo dia em primeiro lugar, e depois todos, porque começa pela casa de Israel, e depois a todos os demais, que se convertam, que convertam o coração ao Deus único. Lembrai-vos da lei de Moisés. Pergunto, poderia Deus ser mais claro no livro de Malaquias? Será que o livro de Malaquias é, como alguns infelizmente têm ensinado também, do passado? Será que o livro de Malaquias foi dado para os sacerdotes da época? Essa mensagem, então, de Malaquias, deixamos de lado. Ela não vale para os dias de hoje. Meus amados irmãos e irmãs, no livro de 1 Reis, de novo, capítulo 18, 21. Vejamos mais uma vez. Então, Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal, segui-o. Porém, o povo não lhe respondeu nada. Qual é a tua resposta no dia de hoje a este chamado? Estará você também tão confuso que não sabe mais em quem crer? Estará você, quem sabe, ouvindo em um momento uma voz que te diz: volte-se para o Deus único. Num momento, dizendo: verdade, é isso mesmo. E no momento seguinte, você ouve outra pessoa lhe dizendo: sim, ele é único, mas ele não é único, porque como está o teu coração hoje? Você tem conseguido aceitar
a mensagem do Senhor de forma simples e direta? Ou será que no teu coração existe realmente esta dúvida? Vamos para o livro de Apocalipse, capítulo 11. Apocalipse, capítulo 11. A ver se encontramos algo, novamente, naquele que é o livro profético, sem dúvida nenhuma, de Apocalipse 11. E vamos entender o que é dito aqui. Capítulo 11 é dito, a partir do versículo 3. Darei poder às minhas duas testemunhas. Darei, futuro, poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias vestidas de pano de saco. Então, as duas testemunhas, dois grupos de testemunhas, lembre-se, Jezabel se levanta não mais como uma pessoa, mas como um grupo, uma igreja. Elias se levanta não mais como uma pessoa, mas como um grupo. Porém, aqui, no capítulo 11, nós temos duas testemunhas, dois grupos. Assim como em Apocalipse 13, temos duas testemunhas, a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra, que num primeiro momento são dois grupos, ou dizer uma instituição, que é a instituição papal primária, e uma instituição ou uma nação, que é aquela que sobe do mar, que é a testemunha segunda. E a guerra final se moverá assim, porque as duas testemunhas do diabo de Apocalipse 13 juntarão toda a terra contra os Elias modernos. E não só contra os Elias modernos, mas também contra os Moisés modernos. Não é o caso Moisés hoje. Vamos ficar apenas com a testemunha que mais nos interessa hoje, que é Elias. Estas são, perdão, 3. Darei poder às minhas duas testemunhas, profetizarão por 1260 dias vestidas de pano de saco. Então, agora, essas duas testemunhas vão profetizar por 1260 dias, o mesmo tempo de poder de Daniel 12, o mesmo tempo que pregou Jesus, desde o seu batismo, 3 anos e meio, que pregou João Batista e que finalmente pregou Elias, 3 anos e 6 meses. Esse é o tempo que será dado de poder a ti, para pregar, acima de tudo, uma mensagem específica. Converter o coração dos pais aos filhos. Levar as pessoas à adoração do verdadeiro Deus, o Pai. Porque só adorando o verdadeiro Pai é que os corações dos pais se voltarão aos filhos e dos filhos aos pais. O mandamento primeiro, antes de honra teu pai e tua mãe, é: não terás outros deuses diante de mim. Se você não aprender a adorar o verdadeiro Pai, dificilmente você terá o teu coração voltado ao Filho e dificilmente o Filho terá o coração voltado ao Pai. Sempre a mensagem de Deus é espiritual para depois ser física. Darei poder às minhas duas testemunhas, profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. Esse é o período de angústia de Daniel, que também é dado poder ao povo santo por 1260 dias. É o mesmo período. Essas são as duas oliveiras, os dois caçais que estão diante do Deus da terra. Esta mensagem é dada na terra, por isso é chamado de Deus da terra. Se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. Não foi fogo que saiu da boca de Elias de forma espiritual? Não foi assim que ele calou os inimigos? Não foi quando Elias propôs, pelo poder do céu, que se fizesse um desafio para ver qual era o verdadeiro Deus? E não foi assim que o Deus único respondeu a Elias com fogo, mostrando verdadeiramente que fogo saía pelo poder que Deus deu ao profeta? Não foi pelo fogo da palavra, pelo poder da palavra de Elias, no desafio que foi feito, que ele calou todos os sacerdotes de Baal que gritavam num culto completamente destituído de qualquer tipo de sanidade.
Não foi assim? E não será novamente assim? Pelo poder da palavra que sai da boca dos seus servos, que serão calados os inimigos que constantemente tentam derrubar a verdade do Deus único? Não será assim? Não será identificando o verdadeiro Deus pelo poder da palavra? A palavra é o fogo, porque pela palavra, pelo fogo, serão provadas todas as coisas. Não é pelo fogo da palavra que é provado tudo. Se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. Versículo 6. Estas testemunhas que vêm no espírito de Elias têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. Tiago 5,17. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós e orou, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a face da terra. Não haverá chuva serôdia para aqueles que não aceitarem, aqueles que se dizem árvores do Senhor, que não aceitarem a mensagem de Elias, não receberão a chuva serôdia. A mensagem de Elias prepara estas maravilhosas árvores do Senhor para darem frutos dignos de obediência. Frutos verdadeiros que começam na mensagem que dão ao mundo. Para que isso ocorra, é preciso realmente que se levantem pessoas no espírito de Elias, que tenham a coragem, novamente, de repreender os líderes daquela que se diz a igreja de Deus hoje, porque estão, sim, casados com Jezabel. A Bíblia não erra. Se Elias se levanta de novo, e nós acreditamos que se levanta de novo, também se levanta Jezabel moderna. E tão certo como se levantou Jezabel moderna, Elias moderno, se levantam também os novos Acabes e os novos Herodes, que estão, infelizmente, como líderes daquela que deveria ser a igreja do Senhor, unidos a Jezabel. E estes estão fazendo com que os servos de Deus comam dos sacrifícios da idolatria, prostituindo-se com as doutrinas, com o vinho despejado pela boca maléfica de Jezabel. É tempo de se preparar. Negar que a Jezabel esteja hoje casada com os líderes daquela que se diz a Igreja de Deus é negar o aparecimento espiritual de Elias. Negar a missão de Elias é negar o teu chamado como um verdadeiro servo de Deus. Negar o chamado de Elias é negar a mensagem que Elias ensinou. Voltar-se ao Deus único. Foi esta a mensagem de Elias. E esta deve ser a tua mensagem, se de fato você quer realmente pregar no espírito e poder de Elias. Os modernos Elias têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. E você será acusado de: és tu o perturbador da igreja adventista do sétimo dia? És tu esse dissidente que fica falando contra a igreja de Deus? Encerramos com Tiago 5,17, para fortalecer isso bem na sua mente. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Quando vierem os ataques, quando te disserem, você acha que é melhor que todos nós? Você acha que só você tem a verdade? Você acha isso, você acha aquilo? Lembra-te, meu irmão e minha irmã, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Mesmas lutas, mesmas dificuldades. Se você perguntasse para Elias, como Deus um dia perguntou a Elias, Elias, o que você está fazendo aqui, Elias?
Senhor, fiquei só eu. Elias, eu não te mandei se esconder na caverna. Eu te mandei repreender os pecados de Israel. Vai e apresenta-te a Acabe. Este é o Elias moderno. Não é tempo de esconder-se na caverna. Não é tempo de esconder-se dentro de uma igreja calado por medo de ser expulso da sinagoga. Levante-se, lembre-se, a luz não é dada para ficar embaixo da mesa. Luz que é dada para fazer brilhar. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós e orando. Aqui está o que nós necessitamos: orar. Orando, pediu que não chovesse e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Orou novamente e choveu sobre a terra. Você quer a chuva ser útil? Eu acredito que sim. Você quer realmente levantar-se como árvore do Senhor para dar frutos que honrem ao nosso Deus? É hora de orar. E é hora de assumir o teu papel no exército do Senhor. Lembre-se do trabalho de Elias. Repreendeu Acabe, assim como João Batista repreendeu Herodes. Foi acusado de estar contra o povo de Deus. Foi acusado de perturbar Israel. E qual era o grande propósito de Elias? Converter o coração do povo de Deus ao verdadeiro Deus. Negar que tudo isso faz parte do nosso dia a dia hoje é negar o nosso chamado. Espero em Deus que você tenha entendido a mensagem desta manhã. E oro para que Deus escreva no teu coração e na tua mente, para que você nunca esqueça do teu chamado. Enquanto o mundo, enquanto a professa igreja de Deus, aquela que foi chamada por Deus, para fazer com que realmente os caminhos fossem restaurados, oro para que realmente você consiga entender os caminhos que ela tomou, e são os caminhos que você não pode tomar, para que de fato você se levante no poder e espírito de Elias e dê o alto clamor que o mundo e a igreja que se diz igreja de Deus hoje necessita. Vamos orar? Maravilhoso Deus e Pai, nós nos inclinamos diante do Senhor nesse momento, pedindo ao Senhor que grave no nosso coração a tua mensagem, que nos dê, Senhor, o poder que o Senhor deu a Elias na época, que nos dê, Senhor, o poder que o Senhor deu a João Batista na época, que nos dê o poder que o Senhor deu a Moisés na época, para fazer resplandecer a tua luz. Pai Celestial, assim como Isaías um dia disse, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Envia-nos também, mas não sem antes tocar os lábios, Senhor, nossos, com a brasa viva do altar, para que, se bem a nossa mensagem, como uma mensagem dura por vezes, de repreensão, possa estar realmente cheia do poder daquela brasa viva do altar, para que assim como o fogo saía da boca de Elias, ou seja, o poder do céu, também nós, tocados pela brasa viva do altar, ao falar as tuas palavras, saia também fogo, poder da nossa boca, para calar os teus inimigos. Toma-nos em tuas mãos, nós te pedimos e te agradecemos, pedindo-te também que escreva, Senhor, como escreveste na rocha a tua palavra, lembrando-nos das leis de Moisés. Escreva também na rocha do nosso coração a tua palavra, para que ela nos acompanhe, porque sabemos, Pai, que a boca fala do que o coração está cheio. Que o Senhor possa ter sido honrado neste pequeno culto que oferecemos ao Senhor, e que todas as coisas, de fato,
possam colaborar para que a tua vinda ocorra o mais próximo possível. Te pedimos, te agradecemos por Jesus nosso Salvador. Amém. Agradeço a todos, que Deus possa realmente abençoá-los, que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó possa inclinar sobre ti o teu rosto e te dar a paz, e que o teu restante de sábados esteja cheio do Espírito de Deus. Em nome de Jesus. Amém.